Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Adé, está no ar o Quinto Vento de sexta-feira, o programa sobre a Semana do Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às sextas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador de podcasts favorito. Participe também do nosso grupo de WhatsApp. É só acessar bit.ly/OQV no Zap e mandar o seu áudio sobre o tema da semana. Marcão, tudo bem? Vamos falar aí de Atlético. Salve, Adé, todo mundo que acompanha nos agregadores, também no YouTube. Uma semana de Campeonato Brasileiro, né? Temos bastante Campeonato Brasileiro para falar. Dessa vez não assuntos não muito bons, mas tivemos um jogo que mostrou pelo menos um espírito competitivo no Atlético, né? A gente podia ter ganho do Flamengo, até tivemos um gol anulado e tudo. E mais uma vez polêmico, com um monte de VAR, e todos os jogos do Atlético esse ano com o Flamengo foram bem legais, né? Então vamos falar bastante disso e vamos projetar, né? E já temos também a decisão da Copa do Brasil, será em casa, né? Então fecharemos o calendário de futebol nacional e, se tudo der certo, com o título. Exatamente. Antes vamos ouvir o recadinho da Pacundê. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas, como o CastCast, programa feito comigo, Humberto Martins, juntamente com Cláudio Heinrich e Juninho Paulista, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. É isso aí, então apoia a Pacundê você que puder. O QR Code está no YouTube aí, quem puder em cima da cabeça do Marcão ali, entre no nosso Apoia-se e ajude lá. Marcão, a gente teve também o jogo contra o Santos, né, que foi um jogo... A gente teve uma derrota e um empate, ambos em casa, mas não necessariamente esses dois jogos foram ruins como estavam sendo os jogos do Atlético no Brasileiro, né. Rapidamente aí sobre esse jogo contra o Santos... passe do Marcos Guilherme, gol do Santos, gol do Madison, dupla lei do ex aí pra gente ficar bem feliz, mas no geral o Atlético jogou bem esse jogo, né? Gostei, mas o Atlético pareceu bastante inofensivo, principalmente no primeiro tempo. Não que o Santos tenha feito muito, mas eu achei que o Atlético esteve mais perto de marcar que o Santos, mas o Santos levou perigo, tanto que depois que fez o gol se fechou e jogou o jogo dele, né? E o Atlético perdeu muito gol. O goleiro João Paulo foi o melhor em campo. Bem, né? Foi o melhor em campo, ele pegou tudo. Podia ter sido melhor, mas quando você começa a perder muito ponto, quando você começa a perder essa confiança do Campeonato Brasileiro, normalmente a sorte também não fica do teu lado. Nesse jogo foi a sorte totalmente ao lado do Santos, e a gente acabou perdendo um jogo que não podia perder, né? A verdade é essa, porque colocou o Atlético numa situação muito complicada, porque era um jogo que a gente tinha condição plena de fazer os 3 pontos, era jogo pra fazer 3 pontos, não fez, e agora a gente olha pra parte de trás da tabela no final do campeonato. A gente passou o campeonato inteiro olhando pra frente, e agora na reta final, que é o momento mais importante, a gente tá olhando de novo pra parte de trás, e acho que Libertadores mesmo, o G9, enfim, tá 4 pontos ali como se fosse do Cuiabá, mas aí já fica um pouco mais distante a questão de Libertadores, ainda mais com 3 jogos decisivos para fazer, que é a final da Sul-Americana e as 2 finais da Copa do Brasil. Então eu acho que o Atlético precisa fazer ali os 42, ficar tranquilo, e virou esse o campeonato do Atlético, mas que pra mim, eu sei que deixa muito torcedor preocupado, deixa muito torcedor meio com a pulga atrás da orelha, mas eu acho que o Atlético tá fazendo um ano bom, mesmo tendo esse problema do Campeonato Brasileiro, porque era muito difícil a gente se manter bem em 3 competições, se manter lá em cima também, jogando mata-mata, e o Atlético acho que é o único time que desde março não faz uma semana cheia de treinamento e tudo. Então isso tudo pesa, mas nesse jogo com o Santos eu acho que foi mais azar. O Terence estava mal, que é uma outra coisa que atrapalha o Atlético quando ele não tá bem. Ele perdeu um gol embaixo do gol, que se é contra o Flamengo ele não tinha perdido, que ele fez um bom jogo. E é isso, acho que com o Santos é mais ou menos isso. E a gente também viu o Santos encostar no Atlético, que tava lá quase morto, que nem o Grêmio, e agora eles já estão um pouquinho
mas na parte de cima ali estão um pouquinho mais respirando, mas mesmo assim ainda 5 pontos distante da zona de rebaixamento. Não dá pra falar que a situação tá, meu Deus, um Deus nos acuda, mas também não podemos ficar entregando tanto ponto assim, principalmente nos jogos em casa. A gente vai pegar ainda Cuiabá e Ceará em casa, que seriam as 2 vitórias que ia colocar o Atlético na casa dos 40 pontos, e daí quando entra na casa dos 40 pontos é só por um milagre, né? Tem que ser muito incompetente. Exatamente, então, como o Marcão falou, aí me parece que agora tá bem claro qual que é o brasileiro do Atlético, né? O Atlético nesse momento tá em 14º, a gente não ganha, não sei, tá, eu fico vendo pelo GE aqui, mas há pelo menos 5 jogos que a gente não ganha no brasileiro. Então, eu acho que a gente é o pior time do brasileiro nas últimas 5 rodadas, inclusive com 4 derrotas e um empate, mas é isso. Então agora a gente tá olhando, como o Marcão falou, olhando lá pra baixo, mas mais pra ficar esperto, porque o nosso campeonato agora é com esses times aí que estão em volta da gente ali, Bahia, Santos, Ceará, São Paulo, Atlético Goianiense. Tem que ver aí o que esses times vão fazer pra gente ficar ainda esse bolo do meio. E ainda no brasileiro a gente fez esse jogo aí atrasado, enfim, né, contra o Flamengo, empatamos em 2-2 em casa. Foi o primeiro jogo que eu fui na Baixada após a pandemia não, porque a pandemia não acabou, mas após as restrições desde que a Baixada fechou. Fiquei feliz, cara, eu tava me divertindo mesmo com o Atlético perdendo, porque é outra coisa ver o jogo no estádio, né, cara? Outra energia. Realmente eu tava desacostumado, ainda mais um jogo contra o Flamengo, que tem bastante torcedor visitante, então a torcida do Atlético inflama mais quando tem mais torcida visitante também. Foi uma sensação bem legal aí, espero que vocês consigam, quem ainda não foi de volta na Baixada, consiga ir logo, porque realmente é diferente ver o jogo do Atlético lá no Joaquim Américo. Saímos perdendo 2-0, 2 gols do Gabigol. Foi uma arbitragem no mínimo confusa, né, como é de praxe contra o Flamengo. Até tava falando com um amigo meu que é palmeirense. Se vocês pararem pra pensar nos VARs aí que tivemos vários VARs, porque se a gente não tivesse, realmente a gente não teria, por exemplo, passado na Copa do Brasil, eu acredito, sem VAR. A gente teria tido um jogo muito mais difícil também contra esse no brasileiro. Graças a Deus que tem o VAR, porque realmente as decisões em campo, elas tendem muito pro Flamengo, e é uma coisa, parece que os caras têm realmente medo, sei lá, parece que os caras dá um tesão neles em apitar coisa pro Flamengo, e graças a Deus que agora tem mais uma opção de rever, né? Não que seja sempre revista, como foi o exemplo da própria expulsão do Gabigol, que deveria ter sido feito. Um cara que fez 2 gols na partida depois do lance que era para ter sido expulso, é uma questão que mudou completamente o jogo, mudaria o jogo, né? A expulsão do Kaiser, que, né, ele deu um supapo ali no Léo Pereira, ele tava nervoso mesmo, mas até que ele deveria ter sido expulso. Sim. Mas é essa coisa aí, enquanto o VAR estiver pelo menos revendo as coisas, já dá um alento pra gente. É isso aí, acho que o Renato Kaiser tinha que ser expulso no lance, não voltar atrás foi bem estranho, mas o Gabigol tinha que ter sido expulso antes, num lance que nem foi revisado. A arbitragem foi mal, de maneira geral, o Bandeira deu aquele primeiro impedimento, mas era um lance ajustado ali, muito próximo, né, do Kaiser, e o segundo realmente tá impedido, tem muito o que falar. E, cara, acho que no mais o que fica desse jogo é o espírito do time mesmo, de buscar um resultado extremamente adverso. Fica também, o Renato Gaúcho é o pior técnico do Brasil hoje, eu afirmo isso de boca cheia, ele é horrível, horroroso. Esse empate é muito culpa dele, eu acho que ele recuou demais o time, o Flamengo não fez rigorosamente nada no segundo tempo, e o Atlético chutou 17 bolas, enfim. A gente sabe que o nosso time não é também uma máquina, é um time muito bom quando joga em casa, torcida muito inflamada, mas o adversário não podia ter permitido o que permitiu. O Santos não permitiu, por exemplo, que o Atlético tivesse tanta liberdade e fez um jogo parecido com o do Flamengo. Fez a vantagem e acabou se retraindo. Só que o Atlético conseguiu buscar, como eu falei, fizemos 3 gols, né? Um acabou sendo anulado. E no finalzinho, pra dar aquela moral, a gente empatou o jogo, que era o justo, o empate, acho que no fim das contas. É uma pena a falha do Santos, né? Porque já entregou a bola pros caras, né? Meu pai ficou louco da vida, né? Ele não 2 coisas, né? O Santos entregou e o Gabigol realmente teve deu um tapinha, né? Ele teve uma ótima visão de jogo ali, né? Ele virou já dando tapa, né? Mas enfim, acho que
um empate com o Flamengo não é nada absurdo, né? Pelas condições que foi a partida. Então eu fico feliz, podia ter sido um pouco melhor, mas fico feliz. É um ponto que coloca o Atlético com 35 ali, mais próximo dessa briga. Não é um ponto ruim em termos de campeonato também. E acho que fica mais pela energia do jogo, o que foi, o jeito que foi. É mais um jogo para dar a casca nesses caras para essa reta final, pra gente fazer logo esses 40 e poucos pontos, jogar sem essa pressão do rebaixamento, de olhar para trás e ver um campeonato difícil, um campeonato que a gente pode complicar no final. O Atlético vai ser o único time que também vai jogar todas as datas daqui até o final do ano, então isso pesa, mas eu gostei do que eu vi. Não foi um Atlético sonolento que a gente acaba vendo em alguns jogos. Contra o Bahia foi muito assim, Sim. Um Atlético sonolento, não querendo jogar contra a Chape. Enfim, acho que é disso, não tem muito o que falar. E a treta no final, acho que é legal comentar da treta no final, que vai tomar no cu do Gabigol, né? A gente não gosta dele, nem tem que gostar. Ele é um personagem que é um péssimo exemplo para as crianças, como personagem futebolístico. Como pessoa eu não conheço ele, não posso falar, mas como personagem futebolístico... Não é também, vai no cassino durante a pandemia? Tem essas coisas também, mas daí eu prefiro nesse aspecto não entrar nisso, né? Não falar da pessoa, mas como jogador de futebol ele é horrível. Eu gosto da provocação, acho que tem que existir, mas, pô, você tem que aguentar daí também, né? Quando você provoca, você tem que aguentar. E ele aparentemente não aguenta muito bem, é muito chorãozinho, reclama o tempo inteiro. E é isso, acho que o que fica também é isso, pau no cu do Gabigol. Cara, porque assim, outra coisa, esses dias o Iago Pikachu fez um gol lá contra a Chapecoense, colocou a mão no ouvido, amarelo na hora. Ele só colocou a mão no ouvido, assim, pra ouvir a torcida da Chapecoense, que provavelmente tava conectando ele porque era um pênalti, enfim. Cara, o Gabigol fez aqueles coisa dele, meteu a mão no ouvido, fez dancinha, andou mais um pouco, fez de novo a pose dele na frente da torcida do Atlético. Ele ficou uns 2 minutos fazendo o teatrinho dele ali, e eu tenho que elogiar os jogadores do Atlético, assim, porque se sou eu, cara, eu vou em cima do Gabigol na hora, tá ligado? Mas os jogadores do Atlético tiveram uma boa postura de ir no árbitro e falar: olha o que ele tá fazendo, você não vai fazer nada? O juiz deixou, nem fez que não ouviu. Todos os jogadores do Atlético reclamando com ele. Enquanto os jogadores do Atlético estavam falando com ele tava falando com o Alberto, ele tava fazendo coisa pra torcida, e o juiz fez que não viu. Aquilo ali com qualquer jogador e qualquer torcida é pra amarelo, esse tipo de provocação tão contundente assim, né? Não que, por exemplo, eu discordo do cartão amarelo do Pikachu, que eu falei, por exemplo, que ele só colocou a mão no ouvido. Mas ele ficou muito tempo, ele fez de tudo, só faltou enfiar o dedo no cu e rasgar até a nuca ali na frente da torcida do Atlético. Os jogadores do Furacão foram em cima do juiz em vez de em cima do jogador, que eu acho que isso é muito importante, assim, mostra uma inteligência emocional dos jogadores ali, né? Principalmente do Thiago Heleno, que se eu não me engano era o capitão ali do time, e em cima ali do juiz. O juiz fez que não viu, pro Flamengo vale tudo. Até também preciso comentar naquele jogo Flamengo e Atlético Mineiro, o Hulk saiu reclamando do Diego Alves. Falou que, cara, é uma vergonha o que o Diego Alves faz. E é uma vergonha o que o Diego Alves faz, mas cara. Mas todos os goleiros assim, fazem. Mas assim, tá, mas tem pelo menos um apito pro cara ir rápido, entendeu? Tipo, cara... o goleiro do Santos levou amarelo, fez a mesma exatamente. coisa. Então, o Santos já levou amarelo aí durante o Brasileiro também, mas com o Flamengo, às vezes, parece que os caras pensam 6 vezes antes de fazer as coisas. Sim. Então, vai tomar no cu do Flamengo e principalmente do Gabigol, que é um mala do caralho. E tomara que eles não ganhem nada no ano. Pronto. Exatamente, vai Palmeiras. Vai Palmeiras. Como eu falei, o Atlético nesse momento tem 35 pontos, está em 14º. E os próximos 2 jogos do Atlético na próxima semana são contra o Red Bull Bragantino, no domingo às 16h, e contra o Ceará, a volta de Thiago Nunes para a Arena da Baixada na quarta-feira, 6h30. Acho que primeiro projetando contra o Bragantino, o Atlético tem alguns desfalques, acho que são 3 desfalques: Kaiser, Terans e Nico não jogam, terceiro amarelo.
Então provavelmente vai entrar o Zé. Eu não sabia nem que o Nico tinha jogado 3 jogos no Brasileiro e ele já tem 3 amarelos. Mas tá bom. Tá cumprindo a função dele. Foda-se. Levar um amarelo por jogo como qualquer bom zagueiro. O lado bom é que o Zé Ivaldo tinha sido suspenso na última e pelo menos eles deram essa revezada aí. E daí provavelmente vai jogar o Jader também, pelo que tá as prévias aqui. Pode ser que apareça alguma surpresa também. Jader no lugar de quem? Do Terans, que tá suspenso também. Seria o Terans Pedro Rocha, na teoria, né? O Pedro Rocha, ele tava com uma lesão na panturrilha e ia ser avaliado. Então é isso. Por isso que até o Globo Esporte tá colocando o Jader. Nesse momento a gente tá gravando na sexta, jogo no domingo. Pode ser que o Pedro Rocha entre, mas vai ficar entre os dois. E o Bissoli vai ser o atacante. Sim. Fez o gol também, legal. O Bissoli deu um chute também muito bom. Enfim. E, cara, acho que é um bom momento da gente mostrar força também contra o time que vai jogar contra a gente uma final. Óbvio que não tem nada a ver, tanto que a gente foi lá antes de jogar a semi contra o Flamengo, levamos de 3, a gente achou que ia ser espancado. Exatamente. Chegou lá e ganhou o jogo de 3-0 deles, né? Então, isso não tem nada a ver, mas já é um jogo que vai deixar um gostinho ali na boca de quem perder, um gostinho de revanche, já vai se criar um clima pra final. Porque eu acho muito importante que se crie já e que seja favorável pro Atlético. Tomara que o Atlético consiga pelo menos um empate heróico, alguma coisa, mas demonstre futebol. Acho que independente do resultado, tem que demonstrar futebol, porque em Montevidéu vai ter que jogar bola contra esse Bragantino e vai ter que jogar muito bem, porque os caras são bons, é um time bom. O Bragantino é bom que a gente até comece a falar cedo já que não é um time de matar com a unha, hein? Não é, o Atlético não é franco favorito, grande da... Lógico que a gente vem comentando muito sobre a questão da camisa, né? Pô, a gente não precisa nem falar, né? Um time aí que tem dois anos aí, esse time do Red Bull, tem muito menos camisa que o Atlético Paranaense, mas... tecnicamente, taticamente, é um ótimo time, é um time que tá em quarto no Brasileiro, tá na semifinal da Sul-Americana, então não vai ser de matar com a unha, o Atlético vai ter que fazer um jogo naipe Flamengo, assim, pra fazer uma boa final. Mas o Atlético tem uma vantagem nesse aspecto, que o Atlético sabe catimbar mais e sabe jogar esse tipo de jogo melhor que o Bragantino. Mas por ser jogo único, eu acho que é um jogo diferente pros dois times, afinal. E por isso que esse jogo do final de semana é tão importante. Principalmente em termos anímicos e em termos de sentir a tática do outro time, porque isso não vai mudar muito. O Bragantino tem a ideia de jogo deles bem construída, o jeito de jogar independente de quem tá em campo, e o Atlético tem o jeito dele. Então vai ser um embate dessas duas ideias, e eu espero que o Alberto já tenha alguns insights de como que ele pode fazer, montar esse time pra final. Esse jogo vai ser muito importante, muito por isso, por ser o nosso adversário de uma final. Seria a mesma coisa se pegasse o Galo agora, numa situação dessa. Que vamos pegar ainda, inclusive. Então são jogos legais pensando em termos de mata-mata e também em termos de tabela, né? Como você falou, a gente tá em 14º, tem 35 pontos, não tá numa situação tão boa, mas também se perder esse jogo do Bragantino aí não é de desesperar, pelo menos pra mim, não acho que ainda é uma situação da gente entrar em desespero e tudo. Como eu falei, vai ter os jogos com o Cuiabá, com o próprio Ceará, que é o jogo seguinte do Thiago Nunes, que são jogos mais acessíveis. E que são confrontos diretos, né? Isso que eu ia falar agora. Que 2 vitórias e 1 empate já deixa o Atlético numa situação tranquilinha com 42 pontos. E daí não vai cair. Eu duvido muito que o Sport vai fazer 12 pontos até o final do campeonato, que é os 42. Então, tem todas essas questões, mas eu acho que não é terra arrasada se perder. Eu já vejo muito torcedor fazendo terra arrasada pra gente estar próximo da zona de rebaixamento. A gente tem áudios daqui a pouco que tem torcedor com medo aí, vamos ouvir daqui a pouco. Mas eu acho que ainda torcedores, calma. E vamos... Eu tô botando fé nesse jogo do Bragantino. Acho que o Atlético vai conseguir aprontar ali pelo menos um empate. E esse jogo do Ceará é importantíssimo, né, cara? Esse tem que ser vitória. Tem que ser vitória, um jogo em casa com um time que tá nesse momento, lógico que tem um jogo antes aí desse jogo, mas nesse momento eles estão a 1 ponto da gente. Então é o confronto direto pra gente ficar mais tranquilo aí para as próximas semanas. Vamos ouvir o Adriano falando sobre a semana do Atlético. Lá do nosso grupo ainda, lembrando que é do nosso grupo. Fala, Dé, fala, Marcão. Aqui é o Adriano. Então é o seguinte, né? Primeiro, em relação ao jogo contra o Santos, né? Um jogo bem movimentado. O Atlético jogou bem, mas faltou o gol, né, cara? Faltou o gol, tivemos muita chance. Ao contrário de outros jogos que nós perdemos dentro de casa, esse nós não merecíamos perder. E acabamos perdendo ali, né? Porque o Santos teve uma oportunidade só e depois fechou a
casinha. E contra o Flamengo, cara, nossa, o Flamengo é incrível, né, cara? O Atlético cria um clima, né? Cria um clima hostil, cara, contra o Flamengo. A gente vai pra cima, os caras se superam, mano, entendeu? Se superam de uma maneira que chega, né, a encher os olhos, né, da galera, mano. Porque a garra, a raça que o Atlético joga com esse time, contra esse time é incrível, né? Então, é isso, cara. Acho que se tivesse aí o resto do Campeonato Brasileiro só jogo contra o Flamengo, com certeza a gente já garantia aí os pontos suficientes para não cair. Mas é isso, beleza, piadada? Tamo junto aí, até a próxima. Parece que até os jogadores entendem que o Flamengo é o time mais odioso da história do futebol mundial, né? Porque realmente eles jogam diferente pros caras. Porque, cara, isso que a gente vê da mídia mamando os caras, os jogadores veem também. Os jogadores percebem que realmente o jeito que é tratado esse time faz a gente odiar mais ainda. Então eles entram jogando diferente, a torcida vai diferente e pau no cu do Flamengo. Pau no cu do Flamengo. Vamos ouvir o Diego agora. Cara, o que é o nosso Atlético, né? Que time é esse? Que time é esse que joga bola, joga e joga nas Copas, joga demais e tá me deixando com muito medo de cair no Brasileiro, cara. Eu tenho medo mesmo, eu assumo. Não dá pra saber o que vai vir, cara. Desse time não dá pra saber o que vai vir. Nem durante a partida, durante a própria partida se transforma, né? Tá lá, tá um marasmo contra o Flamengo, perdendo de 2-0, mais uma derrota na conta garantida, de repente os caras voltam no intervalo mordendo a mesa, faz gol, empata em 1 minuto. Então estou preocupado com o nosso time no Brasileiro e estou sonhando em copar ao mesmo tempo. Viva essa loucura de ser atleticano. É isso aí, Diego. Um ano diferenciado aí, diria no mínimo, né? Cara, é aquilo que a gente vem falando semana após semana aqui, que é 2 times diferentes no ano, né? Um time que joga a Copa e um time que... Copa e jogos com o Flamengo, e um time que joga o Brasileiro, que são os mesmos jogadores, mas a aura dos times é diferente. E, cara, não tem como julgar quem tá nervoso com o rebaixamento, porque também não estamos tão longe, mas calma, vai dar tudo certo. Tem time ruim aí. Nossa, cara, vejam, se vocês acham que o Atlético pode cair, vejam os jogos do Sport, principalmente, e os jogos do Bahia. Eles são muito ruins mesmo. Então eu acredito que pela ruindade dos outros a gente ainda pode escapar com tranquilidade, faltando 3, 4 rodadas, pra pensar só nas Copas, né? Sim. Na Copa daí, no caso. Daí, rapaziada, acho que falando aí da semana do Atlético, cara, como é bom ser a pedra no sapato do Flamengo, né, cara? Uma que a gente sempre tá na mídia, né, cara? Tipo, querendo ou não, todo mundo acaba falando da gente, tipo... Porra, o Neto, querendo ou não, cara, ele é torcedor do Atlético já, cara. Ele só não sabe disso ainda, porque... Toda semana ele tem que falar do Atlético e ainda defende, né? Porque tá falando contra o Flamengo. Mas, cara, eu acho que o principal ponto dessa semana é isso. Ser a pedra no sapato do Flamengo e como é bom, né, cara? Porra, os caras são metidos, são marrentos, principalmente o Gabigol. E a gente ainda tá à altura deles. Eu acho que isso é o que vale. Eu ainda estou... Esse foi o Lucas Moleta, tá? Eu ainda estou vendo reacts dos torcedores do Flamengo do 3-0. Admito que hoje assisti uns 3, mais ou menos. E realmente o que ele falou do Neto é verdade. Quem ainda não assistiu as reações do Neto nos jogos tanto da Copa do Brasil quanto o jogo esse jogo aí daí no programa dele, é muito engraçado. Realmente o Neto, quando é contra o Flamengo, ele é atleticano desde que nasceu. Tá divertido demais o Neto defendendo a gente contra o Flamengo. E é muito bom, né? Ele defendendo Sim, porque, tipo, cara, sei lá, o Neto, eu gosto do programa do Neto porque ele fala umas verdades que a gente queria estar lá falando, sim, né? E ele não tem o rabo preso com ninguém também. Agora o Marcos. Pô, com relação à semana do Atlético, é mais uma semana histórica, né? De 2018 pra cá a gente tem se acostumado um pouco com isso, mas essa semana foi mais uma que a gente vai lembrar por muitos anos, né?
pelo pós ali dos 3-0 Flamengo, claro que já faz alguns dias a mais, mas esse 2-2 com o Flamengo também foi emblemático, né? O sorteio da Copa do Brasil que ficou definido pra gente jogar em casa, a fila de sócios, todos os dias praticamente, a fila de sócios grande aí pra galera voltar, e a pós-pandemia, né? A gente tá podendo voltar agora sem precisar fazer teste e tudo mais, na expectativa aí das duas finais. Eu acho que é uma semana que a gente vai falar nos próximos 10, 15 anos ainda aí. As coisas nesse momento estão convergindo para a gente ter bons públicos e uma boa média de sócios até o final do ano, né? A volta da pandemia aí durante essa semana, o jogo contra o Ceará vai ser o primeiro jogo com 100% da capacidade liberada e com venda dentro do estádio, né? Uma coisa que a gente vinha falando nas últimas semanas aí, que vai ter água, vai ter comida, vai ter cerveja, então... e fora isso, os jogos importantes aí, a gente confirmou, a gente vai falar agora... sobre as datas da Copa do Brasil, então tanto para ir no jogo na Baixada e quanto para comprar o ingresso do jogo em BH, eu acredito que vai ser venda para sócios, como foi contra o Inter. Então essas coisas vão se somando para termos bons públicos e bons sócios, mais aumento, né, do número de sócios até o final do ano. Acho que isso, aumentar o número de sócios natural, né? Quando voltasse, já, mesmo se o Atlético não estivesse bem, acho que já voltaria a ter mais sócios. E inclusive, só fazer um parênteses sobre isso, o Atlético tá mantendo a associação de quem cancelou durante a pandemia. Como que isso funciona? Eu descobri porque eu fui lá, eu parei de pagar em outubro do ano passado, né? Um ano e um mês atrás. E eu era sócio há 10 anos, né? Eu era sócio ininterrupto há 10 anos. Eu fui lá e eu consegui reativar essa minha sociedade. Então, eu não criei um sócio novo. Eu paguei uma taxa lá que é R$30 para eu virar sócio de novo. Então, nesse momento, eu ainda sou um sócio adimplente há 10 anos. Isso é muito legal e, inclusive, quem deixou de pagar, em vez de cancelar, também está tendo uma conversa diferente para o Atlético realmente tá se mexendo pra galera voltar a ser sócio. E vocês têm informação se essas pessoas que reativarem vão ter direito ao voto na sociedade anônima? Provavelmente sim, porque o número de anos de associação continua o mesmo. Certo. Então eu fiquei um ano sem ser sócio e voltei. Eu ainda tenho 10 anos, como se eu tivesse 10 anos de sociedade ininterrupta. Então essas pessoas, eu acredito que seja 3 anos, né? Você sabe dizer? É 3 anos. Se você tinha, sei lá, 2 anos, ou se você tinha 3, 4 anos e cancelou durante a pandemia, você ainda vai ter o direito a esse voto nessa assembleia que vai acontecer nas próximas semanas. Mas, cara, isso é um outro fator também. O Atlético vai fazer acho interessante a gente falar, né? Sim. O Atlético vai começar o processo. Se você não viu o nosso podcast sobre isso, volta um pouquinho no feed aqui, se você tá no Spotify, nos agregadores, volta um pouquinho que a gente fala. Fez um programa só disso. Se você tá no YouTube, veja nos vídeos relacionados. E o Atlético começou o processo. É o programa 33, tá, galera? Se vocês não ouviram aí a gente falando sobre SA, é importante. Exato. E daí a gente começou o processo, como a gente falou no programa lá. Vai ser feita uma assembleia e nessa assembleia provavelmente sócios vão dar poder de decisão ao conselho, vão oficializar o poder de decisão do conselho. Pode você sócio querer ou não. O Petralha vai fazer uma live na segunda-feira para explicar tudo, provavelmente não vai ler uma pergunta do chat, vai ser só ele falando para explicar. Dá para mandar, né? Dá para mandar perguntas pro e-mail live@atleticoparanaense.com.br. Você consegue mandar perguntas ali que ele vai ler. É por e-mail, tem que mandar o nome, o telefone, acho RG, sei lá. Entre nas redes sociais do Atlético, o Atlético disponibilizou lá para quem quiser mandar perguntas. E vai ter um FAQ disso, provavelmente. E, enfim, vai ter essa votação. E agora com a galera voltando das associações, né? Acho que isso é importante de ser ressaltado, porque... a gente vive um grande momento, provavelmente a gente vai lotar estádio contra o Atlético Mineiro, vai ser um jogo que vai fechar o calendário nacional, uma final, a gente vai decidir a Copa do Brasil em casa pela primeira vez, enfim, hein, Marcão? Finalmente conseguimos ganhar um sorteio aí. Se bem que a gente falou, a gente foi bem no sorteio. Esse ano tá sendo um ano bom para sorteios pro Atlético Paranaense. Só o Flamengo que não sai do sorteio. Exatamente, mas a gente foi bem nos sorteios da Sul-Americana também. Então todo mundo tava falando que tinha duas coisas boas em ser o último jogo fora de casa, em casa. Primeiro, que decidir em casa, né? Se você é campeão é muito mais legal.
E segundo, que o primeiro jogo seria no final de semana. Então, pra mim, que vou pra BH, é muito melhor pra viajar no final de semana. Já dá pra curtir a capital mineira lá. Então, graças a Deus, deu boa. Tem mais Obrigado isso pro também, Chikungunya lá que tirou a bolinha. Tem mais isso também, que a galera que vai pra lá vai poder ir no final de semana, que é muito melhor do que Sim. viajar durante a semana. A gente sabe, a galera trabalha também, enfim, tem um monte de coisa relacionada a isso. Mas ganhamos um sorteio, né? Vamos decidir em casa e, vai estar entupido de sócio. Provavelmente o Atlético vai explodir em associação de 90 pila. A galera vai fazer em peso, porque é um valor acessível, ainda mais pra você ver uma final. Tem aquela carência dos 6 meses, se você não foi sócio, mas eles estão parcelando em 6 meses. Então, basicamente, você só se obriga a ficar 6 meses como sócio do Atlético. Não precisa mais pagar tudo de uma vez. É legal a gente explicar isso. Quando você vai virar sócio agora, você tem que pagar 6 meses adiantado, né? Entre aspas. Mas esse valor de 6 meses você consegue dividir em 6 vezes. Então, é como se fosse um... Como é que é quando você assina alguma coisa que tem o tempo que você precisa ficar... eu ia as palavras que eu esqueço, mas enfim, é um plano que é só pra você ficar 6 meses, garantir que você vai ficar 6 meses. Então, o valor que você vai pagar é o mesmo nas parcelas. E outra coisa que é importante falar também que como tá tendo muita... Porque quem era sócio antes vai ter que fazer o Smart de volta. Eu não entendi o porquê, eles não me explicaram o porquê. Mas, por exemplo, eu vou precisar fazer... Eu mudei minha cadeira também, mas mesmo quem não mudou, pelo que eu entendi, vai ter que fazer o Smart de volta. E como foi muita gente, tá indo muita gente, essa emissão do Smart, que é na hora, normalmente, tá demorando acho que até 15 dias. Então você vai lá, faz o sócio, vai receber o e-mail quando o teu Smart estiver pronto, e enquanto isso você tem que ir lá retirar o voucher na Baixada. A fila é rápida, assim, a fila tava grande quanto o Flamengo, mas na teoria a fila é rápida, é só você dar teus dados e você ganha um ingressinho só enquanto o teu Smart não ficar pronto. E outra coisa, não vão no dia do jogo retirar essas coisas. Se vocês o Atlético, antes. A gente precisa falar que teve feriado, o Atlético trabalhou sábado, domingo, segunda e terça de feriado, fez plantão aí pra galera não precisar ficar uma fila tão grande. Não, a galera chegou na hora. Eu tava lá, né, na frente, a galera chegou na hora do jogo pra pegar o voucher. E fica braba ainda. Eu entendo até ficar bravo, podia ser mais rápido, podia ser melhor, mas, galera, chega ali, pelo menos chegasse meio-dia lá pra tirar o ingresso. Garanto que a galera que chegou no meio-dia, que era bem antes do jogo, conseguiu tirar o voucher e ficar tranquilo. Então, vão um pouquinho antes, vão com calma, não deixem pra última hora, porque a gente sabe como que é, a gente sabe que é difícil mesmo e vai ter fila. E tá muito bom o Boulevard, hein, cara? Tá bom. Tem muita coisa que vai abrir aí, tem várias lojas, eu tava conversando com alguns lojistas lá lá no pré-jogo, e ele me passou algumas lojas que vão abrir. Cara, assim que fechar tudo lá, vai ser coisa de jogo 6 horas da tarde e de manhã lá, de já ficar direto, porque já tá tendo bastante opção de comida, tem bastante opção de bebida, se você quiser passar um creme, você vai na Natura, se quiser comprar um colchão, você compra lá, e tá ficando muito legal. A galera me pareceu, tá? Pode ser impressão minha, mas parece que a galera tá começando a ficar mais lá na frente mesmo, né? Que antes ficava ou no Rabo de Peixe ou no Camisas e tal, nos bares em volta, mas tá parecendo que a galera tá realmente começando a aproveitar o Boulevard, que é pra isso que ele foi feito, né? É o intuito do Atlético. O Atlético sempre quis isso e, tá bem legal. Eu achei que ia ser mais gourmet. Em termos de preços, eu acabei não vendo, não sei mesmo se tá caro. Cara, a Beira é tipo R$2 mais caro. Tá no dentro do que você esperava, coisa que não vai. Mas assim, ainda tem os ambulantes ali em volta, tem aquele bar lá na frente que talvez a Beira seja mais barata. Tá dando pra aproveitar, bem legal. Tá. Pizza lá, tem espetinho. Tem sorvete. É bem legal, se puder. Pra ver jogo fora de casa também, que o Atlético joga fora. Os que tem transmissão lá. É bem tranquilo de ver o jogo lá também no Boulevard. E ficou algo que o Atlético sempre quis fazer, né? Que era dar vida para aquilo fora do período de jogo, e conseguiu. Acho que tende a ficar mais legal. E eu vi, tava bem cheio. A galera tava, colando bem lá, mesmo com os bares em volta, recebendo gente, obviamente, mas a galera gostou de ficar ali na frente da arena mesmo. E todos os bares estavam cheios e com tiragem de chopp toda hora, comida saindo toda hora. Então, bom também que quem abriu o empreendimento lá, tomara que tenha sucesso, porque só a gente ganha muito com isso, né? Legal a galera dar essa força, e principalmente que...
pô, a galera que abriu antes da pandemia ali, cara, principalmente o pessoal da Cacau... Vou fazer propaganda. O pessoal da Cacau Show, cara, os caras abriram 2 semanas antes de fechar tudo. Então, realmente ali... Até é parente do Voidela, o dono do Voidela, que sempre participa com a gente aqui. Ele falou que realmente foi difícil no ano passado, aí... mas agora tá melhorando, então é legal a torcida do Atlético dar essa moral pros caras lá, né? Que tá ficando bem divertido, e nos vemos na quarta-feira lá, se você quiser. Se você ir lá, me procure que eu vou estar lá nos entornos. Fechou, Marcão? É isso então, mandar um salve pra todo mundo. Fiquem ligados, segunda-feira vai ter um programa massa, já entrando nesse clima de estádios lotados, de torcida, que a gente vai finalmente sentir esse gostinho, né? Finalmente estamos voltando, estamos vivendo isso de novo, e agora com 100% da capacidade do estádio, tende a ter um novo recorde de público, e a gente vai falar mais disso na segunda, então se liga, um abraço e até segunda. Isso aí, segunda-feira a gente se vê, entre no nosso grupo lá, bit.ly/OQV no Zap, e siga a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter /O Quinto Vento. Beleza, galera? Obrigado, até segunda-feira, e é nóis.